Olá, a nossa viagem pela costa alentejana continua. Estamos em Sines e hoje vamos visitar a Casa-Museu Vasco da Gama e perceber a relação entre o navegador e esta cidade. Navegador e explorador português Vasco da Gama, em 1497 partiu de Belém a descoberta de caminho marítimo que o levaria ao mundo novo, à Índia. Mas o nós, por aí, partiu para a costa alentejana para redescobrir o mundo que existe dentro de Portugal. E assim chegamos a Sines. Sines mudou como poucas terras mudaram, passou de uma posição em que nem sequer era sede de concelho em 1900, até no ano 2000 ser um dos grandes polos industriais, um dos grandes motores da economia portuguesa. Um dos postos da visita que nenhum turista pode perder é o Castelo de Sines. Construído durante a primeira metade do século XV, foi objeto de obras de restauro, completadas em novembro de 2008, em simultâneo com a inauguração do núcleo sede do Museu de Sines e Casa de Vasco da Gama. Quem que vivia neste castelo? Onde é que nós estamos agora? Neste castelo vivia fundamentalmente o governador militar, que era um homem que tinha grandes responsabilidades por toda a defesa do litoral alentejano, era responsável pelos fortes do Pessegueiro, pela Vila Nova de Mil Fontes. Vivia uma guarnição de militares, 20, 30 homens, isso variou ao longo do tempo. Isso é, antigamente as paredes do castelo acolhiam os militares, as populações em casos de ataque, e dentro das quais vivia um dos mais famosos alcaides da cidade, Estevão da Gama. Hoje em dia, elas guardam muitas recordações e curiosidades, acolhendo os visitantes de todo o mundo. Eu chamava a atenção por esta construção que está atrás de nós. Ela tem dois aspectos muito curiosos. Ela aparece referida numa visitação de 1480, que nos diz claramente que foi feita por Estevão da Gama, o pai de Vasco da Gama, que aqui foi alcaide e que se preocupou muito em reforçar a defesa deste paço e de todo o castelo. É uma porta dupla. No caso da porta do castelo ceder, havia uma segunda porta interior e um espaço entre essas duas portas, em cujas paredes estavam abertas seteiras. Quem estivesse no interior poderia disparar setas e proteger essa segunda porta, que era o último reduto de entrada aqui no paço. Através de vários objetos se reconstrói a história daquele tempo. Na verdade, pouco se sabe sobre a vida de Vasco da Gama antes de ser nomeado capitão-mor da frota que descobria o caminho marítimo para a Índia. Mas na casa de Vasco da Gama em Sines, eu descobri algumas curiosidades sobre esta famosa personalidade. Era um homem de um temperamento bastante forte, muito decidido, e há de quem se punha à frente dele. Há uma série de situações de rixas e de coisas que estão associadas a ele, e na Índia foi um homem muito duro. O que é facto é que, assim, com um punhado de homens, ele conseguiu fundar um império numa zona que era, na altura, das mais ricas e desenvolvidas do mundo. Nascido em Sines, na terra dos pescadores, Vasco da Gama desde pequeno esteve ligado às águas do oceano. Um dos primeiros dados biográficos que temos é que ele é enviado para apresar alguns navios franceses aqui na costa alentejana e no Algarve. Isto é das primeiras coisas que das primeiras missões que ele é incumbido. Ele é essencialmente um homem da corte ao longo da sua vida. Ele é um homem que está perto do rei, que desempenha missões importantes, missões diplomáticas, mais do que um navegador. Que ele tinha ligações ao mar, que alguma coisa saberia e que pelo menos saberia muito bem como conversar e dar ordens a bordo de um navio, é um facto. Estamos em Sines. Por que estamos a falar de Vasco da Gama? Estamos a falar aqui muito concretamente de Vasco da Gama, porque dos sítios por onde ele passou foi aquele onde ficaram mais testemunhos materiais dessa presença. Temos este castelo, que o pai era alcaide e onde fez obras. Estivemos a ver lá embaixo alguns desses detalhes. E depois temos a Igreja da Senhora das Salas, que ele mandou reedificar. Temos o sítio onde ele começou a construir a sua casa. De facto, aqui podemos seguir as pegadas dele com grande certeza documental. E o desejo que ele teve, quando voltou da Índia, de ser senhor de Sines e voltar à sua terra natal, e que não conseguiu concretizar, porque a terra pertencia à Ordem de Santiago. Não achou esta viagem ao século XV fascinante?
As paredes do Castelo de Sines ainda guardam muitas recordações para serem contadas e muitos segredos para serem revelados. Descubra para si a cidade de Sines e apaixone-se pela terra de Vasco da Gama.